Desta hora, quero saudar a todos os irmãos na bendita paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Julião e quero partilhar consigo a palavra de Deus. Neste momento, quero te apresentar ao Senhor Jesus como o único Salvador da sua vida. E quero te convidar para poder ter uma caneta, ter um caderno, ter uma Bíblia ao seu lado, porque vamos fazer algumas anotações. E nós, no princípio, nós vamos falar sobre a vida do Senhor Jesus. A segunda parte vamos falar sobre a obra do Senhor Jesus. Nesta obra vamos falar sobre a autoridade, sobre a natureza, a autoridade sobre as enfermidades, a autoridade sobre a morte e a autoridade delegada aos discípulos. Vou pedir os nossos irmãos abrirmos as nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 3, e vamos saltar de 10 a 12. E nós encontramos aqui, diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito se fez. No versículo 10 diz: ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. No versículo 11: veio o que era seu, e o seu não o recebeu. 12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vou pedir para fechar seus olhos e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, queremos agradecer por este momento que o Senhor nos providenciou para que estivéssemos nesta hora, neste lugar e neste momento. Abençoa todos aqueles também que estão escutando esta palavra, nosso Pai eterno. Abençoa grandemente, nos abrindo o entendimento para que possamos glorificar o Teu nome através, nosso Deus, da nossa adoração e a concentração que nós teremos mediante de Ti. E queremos que o Senhor nos ajude para Te conhecermos e abre, nosso Deus, o nosso entendimento, a nossa sabedoria, para que possamos Te conhecer e prosseguirmos a Te conhecer. E queremos agradecer por tudo que o Senhor está fazendo por nós. Amém. Quem é Jesus para ti, meu irmão? E segundo, eu quero te apresentar quem é Jesus mediante a palavra de Deus. E nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 a 35, Deus apresenta à humanidade, ao mundo, ao seu Filho. E nós encontramos no seu nascimento, Deus aparece enviando o anjo para falar com a Maria. E ele, quando aparece a Maria, informa que ela ia nascer um filho chamado Jesus. E esse seria o Salvador. E ele devia dar o nome de Jesus. E nós encontramos aqui, porque ela, nesse momento, já tinha sido esposada com um senhor chamado José. E esse momento que tinha sido esposada não conhecia, não tinha dormido com ele. E nós encontramos no versículo 25 que até o seu nascimento José não conhecia a Maria. Em Mateus capítulo 1, do versículo 18 a 25, nós encontramos aqui esta verdade, que José não conheceu a Maria até nascer o Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 2, do versículo 8 a 15, nós encontramos que os anjos apareceram aos pastores, porque Jesus tinha nascido num curral, e os pastores tinham levado os animais para o campo. Mas o anjo apareceu, enviado por Deus, e disse aos pastores que lá no curral tinha nascido um menino, e esse menino era o Salvador da humanidade, era o Salvador de todo o mundo. Ele parabenizava a todos os homens que viviam na terra, porque já tinha nascido o Salvador. E, no mesmo instante, no versículo 9 a 14, apareceu um grande exército de anjos a glorificarem a Deus. E nós encontramos aqui a evidência que Deus, até eles chamaram que este filho era o Filho de Deus. E nós encontramos aqui em Mateus, capítulo 2, de 2 a 5, o aparecimento dos magos do Oriente, saídos agora, na atual,
e Irão e percorreram 900 quilômetros num período de cerca de 6 meses, até chegaram na casa de Herodes, em Jerusalém. E perguntaram onde que tinha nascido o menino, e Herodes não sabia, chamou os príncipes, chamou os sacerdotes e chamou os escribas para poder perguntar. E depois, quando eles confirmaram essa informação, e ele chamou em segredo aos magos e informou que eles podiam ir adorar e depois deviam voltar para ele de novo, ir adorar. Quando os magos chegaram, adoraram e ofereceram o ouro que mostrava o poder, a autoridade, ofereceram o incenso que mostrava adoração, sacerdócio, e mostraram a mira, e ofereceram a mira, que era o sepultamento, que era da morte. E depois de adorarem, o anjo apareceu em sonhos e orientou-lhes que eles não podiam voltar ao mesmo caminho que eles tinham seguido quando voltavam. E o anjo apareceu também a José e orientado que eles pudessem sair para o Egito, porque o rei já tinha colocado um decreto para poder matar todas as crianças. E muitas crianças foram mortas de 2 anos para baixo. Nós encontramos em Mateus, capítulo 2, versículo 16. Nós encontramos essa passagem em Mateus, capítulo 2, versículo 16, quando o rei Herodes mandou matar as crianças. Nós encontramos em Lucas, capítulo 2, do versículo 46 a 48, a inteligência e a sabedoria do Senhor Jesus, que uma vez reuniu doutores, reuniu conhecedores, os homens grandes, cheios de sabedoria, e admiraram grandemente a sabedoria e a inteligência do Senhor Jesus. E nós encontramos o Evangelho de Mateus, capítulo 3, 16 a 7, fala sobre o batismo. Depois do batismo do Senhor Jesus, a sair da água, o céu se abriu e o Espírito Santo, em forma de pomba, e aparece pousando no seu corpo, e uma voz que dizia do céu: este é meu filho, o qual eu me comprazo. E nós encontramos também Mateus, capítulo 17, de 5 a 8. Senhor Jesus leva Tiago, leva João, leva Pedro, e foi num alto monte, onde ele se transfigurou. A sua cara resplandeceu como o sol, a sua roupa ficou branca como a luz, e apareceu Moisés e Elias. E Moisés, em Deuteronômio 34, de 5 a 7, ele morreu no Monte Nebo, depois de ser mostrado a área, a zona de Canaã. E no 2 de Reis, capítulo 2, 11, nós encontramos Elias subiu ao céu através de um cavalo de fogo, através de um redemoinho e um cavalo de fogo, foi levado ao céu. Ele não morreu. E nós encontramos também o Evangelho de João, capítulo 18, de 3 a 6, a prisão do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus estava sendo preso para ser morto, Judas apareceu com soldados, com armas e com lanternas. E o Senhor Jesus perguntou: a quem que procurais? E ele diz: a Jesus de Nazaré. Os soldados recuaram e caíram. E nós encontramos a grande autoridade que Jesus tem sobre a natureza, sobre a sua criação, sobre o mundo. E nesse momento, irmão, eu estava a mostrar quem é o Senhor Jesus. Deus confirmou enviando o anjo a Maria. E ele confirmou, e esse seria filho de Deus. Deus confirmou usando a estrela que estava acompanhando os magos do Oriente. E Deus confirmou abrindo o céu através do batismo do Senhor Jesus. Deus confirmou a autoridade através do aparecimento de Moisés e Elias no monte. E nós encontramos aqui e grandes coisas que Deus fez para mostrar que realmente ele era o Filho de Deus. O uso da ave, da pomba, ele usando a pomba para mostrar a autoridade que Deus, Senhor Jesus, tinha sobre o mundo. E esse momento, meu irmão, igual ao Senhor Jesus, não há.
igual a este homem não há. Irmão, quero lhe trazer que existem muitos manuais em muitas bibliotecas. Grandes doutores, grandes conhecedores, sábios e grandes homens que tantos, a partir, antes e o período, antes e depois do Senhor Jesus, não existe nenhum homem igual a este homem que eu quero te apresentar hoje e que eu estou te apresentar agora. Neste momento, irmão, Deus, Ele usou todos os recursos para mostrar que realmente Jesus é o Filho de Deus. Eu sei que irmão crê no que crê, eu sei que irmão segue o que segue, mas hoje estou a dizer que Jesus é o Salvador, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a vida, e todos aqueles que aceitem seu nome são feitos filhos de Deus, eles são salvos. E neste momento, eu quero te falar sobre a grande autoridade que Deus tem para a tua vida. E é possível que o irmão vinha tateando, é possível que o irmão vinha oscilando, é possível que o Senhor estava a procurar uma grande solução para a tua vida. E eu quero te apresentar a esse Jesus. Levanta seu braço aí onde você está. Confia nessa palavra, confia nessa voz, porque Deus quer te dar a oportunidade agora de te receber como filho. Levanta seu braço e fecha seus olhos. Repeta as palavras que vou falar. Diga, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu quero agradecer por esse grande momento que o Senhor me chamou e deu uma oportunidade de ouvir essa tua palavra. Quero que o Senhor perdoe de todos os meus pecados que eu cometi no tempo da ignorância. Apague o meu nome no livro da condenação. E a partir de hoje, quero entregar a minha vida na sua mão. Me cuide como filho e não me deixe, meu Pai, a vacilar neste mundo. E quero que o Senhor esteja comigo e de hoje e para sempre. Amém. Quero agradecer, meu irmão, por teres escutado essa palavra. Partilhe essas mensagens aos demais e me siga, porque daqui nós vamos falar, também temos outros temas que nós vamos falar acerca desse Jesus, porque essa primeira parte, como eu disse, nós vamos falar da vida e obra do Senhor Jesus, a seguir vamos falar sobre os ensinamentos, porque Deus te ama, e esse Deus e quer que o irmão saiba quem Ele é através do seu Filho. Muito obrigado, até a próxima.